Os escoteiros do Brasil, com apoio da Labre Nacional e através da Equipe Nacional de Radioescotismo, apresentam curso preparatório para os exames do Serviço de Radioamador, Legislação, Aula 4. Aqui nós vamos tratar dos indicativos de chamada. Para ficar mais fácil, nós dividimos por região. Começando, primeira região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Espírito Santo, PP1, Papa 1, Rio de Janeiro, Papa Yankee 1. A classe C, como os dois usam PU1, Espírito Santo começa em A e o Rio de Janeiro fica fácil associar J, Janeiro, J. Para a segunda região, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e São Paulo. Distrito Federal, Papatango 2, Goiás, Papa 2, Tocantins, Papa Quebec 2, São Paulo, Papa Yankee 2. Para a classe C, Distrito Federal começa com a letra A, Goiás com a letra F, Tocantins com a letra I e o estado de São Paulo começa com a letra K, os sufixos dos indicativos da classe C. Rio Grande do Sul e Minas Gerais, as regiões 3 e 4 têm apenas um estado na sua composição. Então, o Rio Grande do Sul, todos os PY3 e todos os PU3. Minas Gerais, PY4 e todos os PU4. Paraná e Santa Catarina dividem a região 5, PP5 para Santa Catarina e PY5 para o Paraná. PU5A, Santa Catarina, PU5M, o estado do Paraná. Quando há mais de uma unidade federativa, com o mesmo número, a gente precisa dividir os sufixos para os PUs. Sexta região, Bahia e Sergipe, PP6 e PY6. Para a classe C, PU6A para Sergipe, PU6J igual à primeira região para o estado da Bahia. Sétima região, Alagoas, Papa 7, Paraíba, PR7, Rio Grande do Norte, PS7, Ceará, Papatango 7, Pernambuco, PY7. Para a classe C, dividimos PU7A Alagoas, PU7E Paraíba, PU7I Rio Grande do Norte, PU7M Ceará e PU7R para Pernambuco. Cada unidade federativa, os estados e o Distrito Federal, tem o seu próprio prefixo, as duas letras da frente e mais o numeral. Todas as unidades da federação com o mesmo número terão, portanto, o mesmo número para os PUs também. Para identificar a unidade federativa do classe C, é necessário ver as letras do sufixo. Região 8, Amazonas, PP8, Rondônia, PW8, Amapá, Papa Quebec 8, Acre, Papatango 8, Maranhão, PR8, Piauí, PS8, Roraima, PV8 e Pará, PY8. A divisão para a classe C. Aqui conseguimos fazer algumas poucas associações. PU8A, Amazonas. PU8D, Rondônia. Aí o Amapá começa com G, Acre com J, mas o Maranhão começa com PU8M. O Piauí, PU8P. Aí Roraima e Pará começam com T ou W. A nona região, composta por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Papatango 9, Mato Grosso, PY9. Para dividirmos a classe C, PU9A é Mato Grosso do Sul, PU9O é Mato Grosso. Para radioamadores estrangeiros, lembramos que a primeira letra do sufixo deverá ser sempre Z, estrangeiros. Ilhas Oceânicas e Antártica. Fica muito fácil lembrar, é PY0 e a primeira letra que identifica o lugar. Então, PY0F, R, S, M, T ou A. E a classe C? A mesma coisa, PU0F, R, S, M, T ou A. Esses indicativos são usados para as estações efetivas desses locais. Estrangeiros, obrigatoriamente a primeira letra é Z. Então, ela é Z e depois o indicador da região. Por exemplo, PY0M para um radioamador brasileiro e PY0ZM e alguma outra coisa para um radioamador estrangeiro. Para indicativos de chamada especiais,
Para as classes A ou B, eles serão distribuídos, lembrando que sempre o numeral é o numeral da região. Porém, se for classe C com indicativo de chamada especial, aí obrigatoriamente começa com a letra W. Então, os prefixos vão de ZV até ZZ, seguido dos números das unidades federativas. Para a classe C, o prefixo é o mesmo e o sufixo começa com a letra W. Outras regiões, você vai ver que o comportamento é sempre o mesmo. Não sabemos exatamente quais letras são destinadas, não dá para guardar e decorar, mas os números são os mesmos para cada região e para a classe C, obrigatoriamente letra W. Indicativos de chamada especiais não são privativos. Alguém usa agora e depois ele vai ficar livre, alguém pode pedir. A Anatel publica no seu site uma relação dos indicativos de chamada especiais concedidos e qual foi o período da concessão. Outros indicativos de chamada especiais vão desde PP até PX. Para poder solicitar esses indicativos especiais, os radioamadores precisam comprovar a participação em pelo menos 2 concursos internacionais. Para as classes C e B, esses indicativos não podem ser usados. Dependendo da unidade federativa, você pode ter o indicativo de chamada começando com o prefixo de PP até PX e o numeral da sua região. A mesma coisa acontece para todas as regiões do Brasil. Não são todas as letras destinadas a todos os estados, disponíveis para todos os estados. Há uma limitação eventual que pode acontecer de acordo com a lei. Então, nesse caso, o que importa para identificar a região é o numeral da região, sem dúvida alguma. Os indicativos de chamada especiais com apenas uma letra no sufixo poderão ser atribuídos exclusivamente para concursos internacionais e expedições. Mas como guardar tudo isso? Vamos tentar ajudar mais um pouco. Primeira região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segunda região, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Terceira região exclusiva, Rio Grande do Sul. Quarta região, Minas Gerais. Quinta região, Paraná e Santa Catarina. Sexta região, Bahia e Sergipe. Sétima região, os estados mais ao nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Oitava região, toda a região norte mais o estado do Piauí. No centro-oeste nós temos o número 9, região 9 com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E por fim, nós temos também arquipélagos e ilhas oceânicas que têm o número 0 na composição do prefixo. Maiores de idade podem entrar direto na classe B. Quais são as provas realizadas para os exames? Na classe C, legislação, ética e técnica operacional. São 20 questões, 60 minutos para fazer, tem que ter 70% de acerto em cada uma. Classe B, a mesma coisa, legislação, ética e técnica, mais eletrônica e eletricidade, transmissão e recepção de código Morse. A parte de eletrônica e eletricidade tem que acertar 50% nas 20 questões. E a transmissão e recepção de código Morse são 125 caracteres em 5 minutos e tem que acertar 70%, ou seja, 87 caracteres. Para a classe A, houve uma modificação recente, tirando da classe A, da prova de classe A, a transmissão e recepção de CW. Então, ela estaria composta assim: legislação, ética e técnica, porém, a prova de eletrônica e eletricidade pede um número de acertos maior, que é de 70%. Menores de idade só podem iniciar na classe C. Antes, a legislação trazia que era a partir de 10 anos. Hoje não aparece mais isso na legislação. Então, se tiver dúvida, pergunte. Para a classe B, mínimo 2 anos depois. Se for menor de idade, entrou na C, no mínimo 2 anos depois, para fazer a classe B. Já no caso da classe B para a classe A, no mínimo 1 ano de permanência na classe B após a expedição da licença. Os exames dão direito ao COER, que é o Certificado de Operador de Estação de Radioamador. Depois disso, se quiser, pode pedir a licença da estação. Isenção de provas
no serviço de radioamador? Olha, é o seguinte, várias pessoas têm uma formação técnica em algumas áreas que estão abrangidas pelas provas. Então essas pessoas com essa formação técnica podem simplesmente solicitar que não precisem fazer o exame. Militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica têm esse tipo de formação, tanto em eletrônica e eletricidade, quanto também em telegrafia. Há muitos telegrafistas nessas forças armadas. Civis que sejam técnicos ou engenheiros podem também solicitar a isenção da prova. Basta que tenha no seu currículo o estudo de radioeletricidade dentro desse currículo que existe no exame. E tem que apresentar apenas o certificado do curso. Telegrafistas civis formados por escolas oficiais ou oficializadas também podem pedir a isenção da telegrafia. São várias as possibilidades para os militares, dependendo de suas áreas. Para os civis, apenas aqueles que têm informação específica e certificado. E quem verifica isso? É a própria Anatel que dá o direito da isenção. É bom saber. Olha, aqui fica um detalhe muito especial. São muitos os contestes de radioamadores, as competições entre estações. Nas competições, os radioamadores testam ainda mais as suas estações e as suas técnicas. Nacionais ou internacionais, eles podem ser em fonia, telegrafia, modos digitais e outras formas também. Exemplos: CQWW, CQ Mike Mike, WPX, CQWS, Verde Amarelo, Farroupilha e Concurso Brasília. Participar de um conteste é uma experiência maravilhosa. Fala-se em apenas um final de semana, um dia, dois, com estações do mundo todo. Existe um trabalho, inclusive, maravilhoso de organização, de preparo da equipe que participa de um conteste. É preciso deixar as antenas e equipamentos super afinados para o concurso. Nossa maior atividade para os escoteiros é o Jamboree no ar, que ele não é um conteste, mas se for feito com estações boas, certamente ele vai nos dar excelentes contatos inesquecíveis durante o Jota. Nossa maior preocupação, então, é que também os radioamadores escoteiros tenham boas estações para poderem falar melhor. Bem, chegamos ao final de mais uma aula do curso preparatório para os exames do Serviço de Radioamador. Nós agradecemos a sua companhia, esperamos que tenham gostado e que tirem um bom proveito dessas aulas. Sempre alerta para servir o melhor possível.